Ah, mas a minha equipe não funciona, a minha equipe é ruim, a minha equipe, os caras que estão lá não querem nada com nada. É lógico. O problema é você, cara. Eles são o teu espelho, eles são o teu reflexo. Não adianta ficar falando e maltratando a sua equipe. Se você chegou nessa conclusão de que a sua equipe é ruim, que o ambiente que você trabalha é ruim, está na sua mão mudar, líder. Infelizmente a realidade é essa. Esse é um feedback que eu estou te dando. Mude. Busque esse conhecimento de inteligência emocional. Existem livros, existem treinamentos, existem N coisas. Tudo bem com vocês? Márcio Castelar aqui para mais um encontro de liderança, dessa vez na Semana da Inteligência Emocional. Então todos os temas que nós vamos abordar aqui essa semana são relativos ao estudo da inteligência emocional para líderes. Tá? Então nessa semana de inteligência emocional, o foco vai ser estudarmos inteligência emocional para líderes. Então vamos lá. Primeiramente, Márcio, por que eu devo estudar inteligência emocional? Isso nunca foi necessário? Pois é, porque o que acontecia no meu tempo, antigamente, né? Quando as coisas evoluem tão rápido que 10 anos atrás já é antigamente, né? Acontecia assim, os líderes, eles eram promovidos pela carreira. Então a pessoa vinha evoluindo na carreira, e ganhando maturidade, até que uma hora ela tinha maturidade o suficiente para liderar uma equipe. Só que hoje em dia a carência de líderes no mercado é tão grande que as pessoas estão sendo promovidas cada vez mais jovens. Você pode até ter já uma certa idade, ser maduro pessoalmente, mas essa maturidade profissional, muitas vezes a pessoa é promovida a líder, tem muito conhecimento técnico, porque hoje em dia os jovens têm muito conhecimento técnico, são aplicados, estudiosos e tudo mais, e por se destacarem tecnicamente, a empresa quer que ele replique esses comportamentos bons dele, sendo exemplo para a equipe. Então promovem as pessoas ainda faltando algumas coisas de maturidade. E essa falta de maturidade nesses líderes novatos, sim, é compensada com o estudo da inteligência emocional. Por quê? Porque hoje em dia tem alguém que já passou por todos os perrengues que você possa imaginar na liderança e agora está disposto a compartilhar isso com você. E desta forma, tá legal? Então você estudando a inteligência emocional, você abrevia o seu caminho para o sucesso na liderança. Com certeza você vai ter uma liderança muito mais saudável, com certeza você vai ter muito mais qualidade de vida. Você não vai ser aquele líder que vai ficar 100% do seu tempo preocupado com a sua equipe, preocupado se o fulano fez, preocupado por que o Beltrano não está fazendo. Ah, meu Deus, não está dando certo, não estou conseguindo entregar. Por quê? Porque até então os seus resultados dependiam única e exclusivamente de você. Agora, a partir de agora, os seus resultados dependem da sua equipe. E aí é que você tem que ter muita maturidade, muita inteligência, muito jogo de cintura para lidar com essas situações. Então aqui a gente vai passar algumas dicas de como usar essa inteligência emocional, não é, na sua liderança, no seu dia a dia, para facilitar que a sua equipe tenha por você uma coisa chamada respeito. Muitas vezes você é jovem, muitas vezes você está chegando agora naquela empresa, você ainda não conhece bem a galera, então o que você busca é que as pessoas te respeitem, para que possam te ajudar nessa missão de conduzir, nessa missão de realizar o trabalho que a empresa espera que a equipe realize. Não é assim? Então, uma das coisas mais importantes que o líder deve ter é o respeito da equipe. Coisas como respeito, como confiança, tudo isso são pilares que vão fundamentando a sua liderança.
vão fazer com que você se torne uma pessoa, um exemplo. Quem já não ouviu falar, você tem que liderar pelo exemplo? Pois é, a primeira dica que a gente vai falar aqui é exatamente, lidere pelo exemplo. Mostre que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa responsável nas suas ações. A partir do momento que você determina uma rotina de trabalho, que você segue essa rotina. A partir do momento que você determina um método de trabalho, você segue esse método. E que você tem essa responsabilidade para conduzir as coisas da forma como muitas vezes você mesmo determinou. Ou conduzir as coisas da forma como a empresa determinou. São coisas simples do dia a dia. Por exemplo, seja pontual, tá? Um líder não pode ser um exemplo de cara que chega atrasado. O líder não pode ser uma pessoa que compromete o absenteísmo da equipe. Aliás, absenteísmo também, em algumas empresas, é um indicador da liderança, não é? Então, sendo pontual, coisa básica, coisa simples, você está demonstrando para a equipe que você é comprometido com o trabalho. Você tem que ser honesto, você tem que seguir os valores da empresa. Você sabe quais são os valores da sua empresa? Ou é apenas um quadro na parede? O líder tem que ter aquilo em mente, hein? O líder tem que ter aquilo e seguir aquilo à risca, certo? Uma outra coisa, comunique-se claramente. Mantenha uma comunicação aberta, transparente, uma comunicação assertiva. Saiba dar o recado, saiba se posicionar, saiba dizer aquilo que você quer da equipe e aquilo que você não admite na sua equipe. Seja muito claro, muito transparente, tá? Essa comunicação assertiva é um pilar da inteligência emocional fortíssimo. Um líder que é inteligente emocionalmente, ele é um líder que sabe se expressar. Ele é um líder que escuta as pessoas. Saber ouvir é uma arte, é um dom. Primeiro você ouve. Enquanto você ouve, você processa, você assimila. E aí quando você responde de uma maneira mais empática, talvez você já se colocou no lugar da outra pessoa, você já entendeu qual é a proposta dela, ou qual é o problema dela, aí sim você formula uma resposta e sai falando e comunica isso de maneira assertiva, certo? Não é simplesmente você não dar ouvidos às pessoas e vai querer que elas te ouçam. Tem que haver uma reciprocidade. Então essa comunicação, e você vai usar essa inteligência emocional, essa comunicação tem que ser uma comunicação assertiva, tem que ser clara, honesta, sincera, tem que ser uma comunicação aberta, para que todos possam falar, para que todos se sintam à vontade dentro da sua equipe para se expressar. Tá? Isso, quando um líder faz isso, ele está demonstrando que ele é capaz de ter o comando da equipe na mão, sabendo ouvir as pessoas, certo? E depois sabendo se pronunciar com clareza, com simplicidade. Não precisa ficar elaborando textos, não precisa ficar buscando discursos, não, nada disso. Fale normalmente como você fala no seu dia a dia. Agora, você não vai poder falar uma coisa séria em tom de brincadeira. Não, existem os momentos de fazer as brincadeiras e tornar o ambiente descontraído, e existem sim os momentos que você tem que falar sério. E a partir do momento que você coloca isso cada vez mais em prática, cada vez mais em evidência de que você trabalha dessa maneira, a equipe começa a entender, olha, tem os momentos de brincadeira e tem os momentos de seriedade. Certo? Isso é demonstrar para a equipe que você está se tornando uma pessoa com uma inteligência emocional mais apurada, certo? E, consequentemente, a pessoa, quando ela fala e quando ela sabe que ela está sendo ouvida, a pessoa fala, sabe que está sendo ouvida, ela se sente respeitada por você, consequentemente, ela vai te respeitar, certo? Então, a conquista do respeito está muito fundamentada na capacidade que o líder tem de ouvir as pessoas e falar da maneira correta, seja qual for a situação, certo, pessoal? Uma outra questão aqui é
demonstre empatia. Você tem que saber entender as necessidades e as preocupações da sua equipe. A equipe tem que saber da onde ela está, para onde ela vai, aonde você quer que ela esteja daqui a algum tempo, tá? Para isso você tem que criar um valor, criar um ambiente, melhor dizendo, onde todos se sintam valorizados. Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas se abrem, elas se tornam mais espontâneas, elas se tornam mais colaborativas, elas dão mais ideias. E aí você está criando ao seu redor esse ambiente de trabalho saudável. As pessoas vão se sentir mais valorizadas. Por quê? Simplesmente porque o líder sabe ouvir, o líder é um líder empático. As pessoas sabem que o seu ponto de vista pesam ali na equipe. E quando pesam, as pessoas colaboram, certo? Uma outra situação que vai te ajudar a ganhar o respeito da sua equipe, que vai fazer com que a equipe como um todo, é lógico que sempre vai haver um cabeça de bagre que vai demorar um pouco mais de tempo, os outros vão assimilar isso mais rápido. Mas no geral, isso vai fazer com que a sua equipe te respeite, que é uma coisa muito simples, que é o feedback. Um feedback regular, um feedback dado com método estruturado para que seja feito esse feedback, tá? Então, o feedback é uma ferramenta poderosíssima para que você construa esse respeito da sua equipe de forma permanente, certo? De forma duradoura. Não é assim que você vai conseguir o respeito da sua equipe em uma semana, 15 dias, um mês. Não, que isso seja de forma duradoura, seja de forma contínua, por um longo tempo, que você consiga ter isso por um longo tempo, certo? E toda vez que você subir um degrau na sua liderança, for alcançando patamares cada vez mais altos na equipe, essas pessoas vão fazer com que as outras pessoas também te respeitem e você se torne uma pessoa respeitada dentro da empresa, certo? Então o feedback nada mais é do que uma conversa brutalmente honesta com o seu liderado. Conversa de um para um, você e o seu liderado, certo? Então toda vez que você fornece um feedback, que você dá um feedback para uma pessoa, no intuito, lembrando que feedback, existem apenas dois tipos: feedback positivo, que é quando a pessoa fez algo de legal, fez algo que mereça os parabéns, teve um comportamento que você gostaria que ela repetisse para se tornar exemplo para os outros. Então você vai e aplica um feedback positivo nessa pessoa, que não é tapinha nas costas, que não é prometer que vai dar aumento, não é prometer que vai dar promoção, não é nada disso. É uma forma de você reconhecer que a pessoa fez algo de bom, que você valoriza isso dentro da sua equipe, certo? Essa é uma forma de dar feedback. A outra forma de dar feedback é o feedback de desenvolvimento. Esse é o feedback chatinho que muitos líderes têm medo de dar, muitos líderes não gostam de dar, porque não sabem fazer da maneira correta. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, é um feedback de desenvolvimento. É quando você mostra para o seu liderado que você verdadeiramente está preocupado com o desenvolvimento dele e que aquele comportamento ou aquela situação que deve ser corrigida é para que ele melhore, é para que ele progrida na carreira, certo? Então esse é o feedback de desenvolvimento. Não é bronca, não é xingamento, não é esculhambação, não é sair por aí gritando: fulano, vem cá que eu vou te dar aquele feedback da besteira que você acabou de fazer ali. Não, isso jamais. Isso não é comportamento de um líder que se interessa, que estuda, que procura se desenvolver na sua inteligência emocional, certo? Um líder inteligentemente comprometido com o seu desenvolvimento, ele vai saber como lidar com essa situação, tá? Então, o feedback, seja ele positivo ou de desenvolvimento,
é sim uma ferramenta poderosíssima para que você conquiste o respeito. A partir do momento que a pessoa identifica que você quer ajudá-la, ela passa a respeitar, certo? Então é bem por aí. E aproveitando o gancho, se você ainda tem dúvidas, se você tem algum tipo de bloqueio para aplicar feedback na sua equipe, entra lá no nosso site www.onovolíder.com e baixe um e-book gratuito. Tá lá, é de graça. Esse e-book foi escrito com muito carinho e com muitas histórias verdadeiras pelas quais eu passei, certo? Com muita experiência. Não é como hoje em dia a gente vê por aí um e-book feito e produzido por inteligência artificial, certo? Aqui a gente escreve as coisas com inteligência emocional. Tem tanta inteligência hoje em dia que a gente tem que saber distinguir qual é a inteligência que você precisa, né? Então, nesse momento, você precisa da inteligência emocional. Deixa a inteligência artificial para outros fins. Por enquanto, se apegue à inteligência emocional. Tá legal? Uma outra coisa. Promova ética e compliance no seu ambiente de trabalho. Como assim? Quando um líder respeita e mantém os padrões éticos por ele mesmo estabelecido, as pessoas costumam a segui-lo, tá? Porque todo mundo gosta de ética, de trabalhar num ambiente ético, onde não existe privilégios, onde não existe mimimi, chororô, onde o líder sabe distribuir as atividades de acordo com a capacidade de cada um. Enfim, ética é um assunto muito abrangente, não dá pra gente falar tudo aqui. Mas saiba que promover um ambiente ético, onde as pessoas sentem que existe justiça e que existe o respeito para com elas, consequentemente elas vão respeitar esse líder. E a partir do momento que existe essa reciprocidade, o ambiente se torna um ambiente mais saudável e o respeito mútuo. Não é isso que a gente busca? Você não quer sair de manhã para ir trabalhar e saber que a sua equipe vai estar lá posicionada, esperando as suas recomendações, sejam elas quais forem, e saber que elas vão executar da melhor maneira possível? Os erros vão acontecer. Isso acontece em qualquer lugar. Mas a equipe está se esforçando para ser uma equipe cada vez melhor. Não é isso que nós buscamos, essa liderança saudável? Essa troca justa? E por que o compliance? Obviamente, um líder atento, ele observa muito as regras de compliance. O que é o compliance? É tudo aquilo que já foi escrito, seja na Constituição Federal, seja nas normas trabalhistas. Se a sua atividade ela está documentada em alguma MR, que a gente chama, alguma norma regulamentadora, se na sua empresa existe um código de conduta, se na sua empresa existe um código de ética e compliance, então tudo que já foi escrito, você pode englobar como compliance. Por exemplo, segurança no trabalho. As normas regulamentadoras são as normas que visam manter a integridade do trabalhador para cada atividade que está sendo executada nas empresas. Então, as normas regulamentadoras vão dar esse norte para o líder. Então, se o líder é da construção civil, por exemplo, existe lá as normas regulamentadoras para a construção civil. Existem normas regulamentadoras, se não me engano, 35, 37, que englobam a maioria das atividades que são feitas no ambiente empresarial, certo? As mais famosas, MR10, os eletricistas, que é uma coisa muito séria, é uma coisa que um líder, por exemplo, de um departamento de elétrica tem que ter na ponta da língua. E outras, e várias, tá? Mas saber cumprir o que diz as normas é função primordial de um líder. Um outro exemplo, o assédio. O assédio nas empresas hoje em dia está sendo tratado de maneira cada vez mais severa. Está sendo investigado, está sendo tratado com uma seriedade muito dura,
Porque nenhuma empresa quer ter na sua reputação que lá dentro existe algum tipo de assédio. O assédio hoje em dia faz sim com que as empresas percam clientes. Existe até emissora de televisão sendo duramente processada e perdendo muita audiência, porque está ficando claro que em alguns momentos sim houveram episódios de assédio lá dentro. Olha onde vai, olha como é sério isso. Então um líder tem que estar preparado emocionalmente para lidar com situações de assédio. Na verdade, o líder tem que farejar a mínima possibilidade de poder estar começando a acontecer um assédio para já agir, para já bloquear isso e não deixar que isso se torne algo volumoso, que isso se torne um escândalo, enfim. Tá legal? Então, desenvolver ética e compliance é absolutamente necessário hoje para os líderes de hoje em dia. Os líderes de hoje em dia têm que estar com isso muito afiado, tem que estar implícito no líder, certo? Bom, desenvolver a inteligência emocional. Por que um líder vai desenvolver a inteligência emocional? Para que você pratique esse autoconhecimento, essa autogestão emocional, certo? E ajude a equipe a se tornar assim, tanto quanto você, inteligentes. Não digo tecnicamente, cada um tem a sua equipe. Mas se você, líder, tiver uma inteligência emocional apurada, consequentemente a sua equipe vai ser um espelho teu. Consequentemente a sua equipe vai imitar certos comportamentos. Eles vão entender que você trabalha saudável, você trabalha bem, e eles também querem, todo mundo busca isso. Todo mundo busca trabalhar de maneira saudável. Ninguém precisa sofrer para trabalhar. Então, a inteligência emocional vem exatamente nesse ponto. Para que você se torne forte e ajude a sua equipe, através do exemplo, a ser forte também. Onde todo mundo vai ganhar. É inevitável que pessoas de outros departamentos, que pessoas venham e falem para você: poxa, eu gostaria de trabalhar na sua equipe. Eu vejo como eles se empenham, eu vejo como as coisas funcionam de maneira saudável, de maneira legal. Tá todo mundo sempre de alto astral. Não é legal isso? Isso é inteligência emocional do líder. Um líder que não tem inteligência emocional, ele vai fazer exatamente ao contrário. Ele vai ter uma equipe desmotivada, ele vai ter uma equipe altamente estressada, todo mundo tem com o pavio curto, ninguém suporta mais trabalhar naquele lugar, vai ter alta rotatividade, enfim, são N os problemas que um líder tóxico pode causar. Ao contrário de um líder que tem inteligência emocional, que vai saber lidar com as situações e com as pessoas da maneira mais correta possível. Dentro de uma equipe que tem um líder emocionalmente forte, por exemplo, não existem conflitos. E se existem conflitos, são logo minimizados. Aconteceu ali, bota uma pedra em cima e bola para frente e vamos cuidar da nossa vida. Ao passo que os conflitos na equipe de um líder, que a gente costuma chamar de chefinho, né? Que é um líder que não tem inteligência emocional, esse líder, essa equipe sofre. Está todo mundo um brigando com o outro, os conflitos são constantes, ninguém aguenta mais aquele ambiente, certo? Então vamos lá, pessoal, falando tanto aqui de inteligência emocional, que no dia 13/6, próximo agora, quinta-feira que vem, eu vou estar dando uma aula só sobre inteligência emocional. Essa aula vai ser para quê? Para que a gente consiga interagir, aqui é difícil da gente interagir, mas para que a gente consiga interagir e que a gente consiga sair dessa aula, pelo menos, melhor do que a gente entrou em termos de inteligência emocional. Vai ser uma aula que eu estou elaborando, estou cuidando com muito carinho. Para quê? Para que você consiga alcançar já de cara alguns objetivos. Como, por exemplo, melhorar a sua comunicação, certo? A partir do momento
que você estiver nessa aula, nós vamos dar ferramentas para você melhorar a sua comunicação, para você melhorar a sua tomada de decisões. Você sabe separar o que é tomada de decisões pela razão e pela emoção? Quando que você usa uma ou usa outra? Nessa aula nós vamos explicar tudo tintim por tintim. Nessa aula nós vamos sair de lá sabendo como influenciar as pessoas, ou melhorar a sua influência sobre as pessoas, que é inteligência emocional pura. Você nunca ouviu falar por aí que liderança é a arte de influenciar as pessoas? Pois é, mas existe um método correto para se fazer isso. Influenciar pelo medo, influenciar pelos gritos, influenciar, isso não é influência, tá? Influenciar é você conseguir tirar o melhor das pessoas da maneira mais saudável possível. Da outra forma, como eu disse, o cara que grita, o cara que fica estudando para poder plantar minhoca na cabeça das pessoas, isso daí se chama manipular. É diferente, completamente o oposto de influenciar. Então, nessa aula do dia 13/6, às 20 horas, você vai sair de lá muito mais firme, muito mais forte emocionalmente, para já dar esses primeiros passos, para já começar a construir e melhorar o seu ambiente, certo? Você vai conseguir melhorar a sua confiança em você mesmo, através do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Você vai conseguir melhorar a confiança que a sua equipe vai depositar em você. Ah, mas a minha equipe não funciona, a minha equipe é ruim, a minha equipe, os caras que estão lá não querem nada com nada. É lógico, o problema é você, cara. Eles são o teu espelho, eles são o teu reflexo. Não adianta ficar falando e maltratando a sua equipe. Se você chegou nessa conclusão de que a sua equipe é ruim, que o ambiente que você trabalha é ruim, está na sua mão mudar, líder. Infelizmente a realidade é essa. Esse é um feedback que eu estou te dando. Mude. Busque esse conhecimento de inteligência emocional. Existem livros, existem treinamentos, existem N coisas. E também haverá essa oportunidade desse aulão no dia 13/6, onde o assunto vai ser focado nisso. Por quê? Porque quando a equipe começa a sentir que o líder é profissional, eles vão falar, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Entre eles, vocês sabem que eles falam sobre tudo, não é? E quando você mudar, quando houverem mudanças no seu comportamento, na sua forma de agir, consequentemente eles vão entender, falar, poxa, o meu líder está se tornando um cara cada vez mais justo, o meu líder está passando respeito para a gente, ele respeita muito mais a equipe. Ele não é um líder que sai por aí falando que a equipe dele é ruim, não, ele tenta melhorar a equipe. Isso é ser um líder com inteligência emocional aprimorada, cada vez mais forte, certo? Então, não perca, dia 13/6, às 20 horas, basta você deixar o seu like em qualquer conteúdo meu que você ver nas redes sociais, que eu vou te mandar um link para que você se inscreva nisso. Em qualquer rede social, deixou um like, automaticamente você vai receber um link para se inscrever nesse evento. Não existe essa conversinha de que as vagas são limitadas, porque não existe isso, tá? É uma aula, vai ser transmitida, quem tiver, assiste. Mas você precisa ter o link, tá? É amarrado. Então, não são vagas limitadas. Por quê? Porque aqui eu tenho que ser transparente com vocês, pessoal. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês, olha, as vagas para a minha aula gratuita são limitadas. Não entendo esse jogo. Esse jogo eu não consigo entender. Não são limitadas, mas é necessário que você tenha o link. Então, é só dar um like em qualquer conteúdo meu, em qualquer rede social, que eu vou te mandar o link. Legal? Então vamos lá. Como ganhar o respeito da equipe? Como que eu faço, Márcio? Eu preciso, as pessoas não me respeitam, as pessoas não me ouvem, eu falo o dia inteiro e nada acontece. Tá bom, mais uma dica. Seja acessível e disponível. Nunca feche uma porta. Nunca tenha nenhum tipo de barreira física entre você e a sua equipe.
Nunca, nunca, nunca. As portas, se você tem uma sala na qual você trabalha, essa porta tem que estar sempre aberta. A não ser que você vai dar um feedback, aí você fecha a porta. Isso é um procedimento que a gente ensina lá no feedback. Fecha a porta para que todos em volta respeitem o líder e o liderado que estão tendo essa conversa brutalmente honesta. Só isso. No decorrer do dia, as portas têm que estar sempre abertas. Porta fechada, barreira física, causa uma barreira emocional nas pessoas. As pessoas começam a ficar mais receosas de bater na porta e querer entrar nesse ambiente. Tá? Ó, que dica simples, mas muito funcional. Esteja disposto a apoiar a equipe quando for necessário. Toda vez que as pessoas tiverem algum tipo de dificuldade, você tem que ser a primeira pessoa a aparecer para ajudá-la a resolver os problemas. Afinal de contas, você é o líder. Se você não conseguir ajudá-las, pelo menos você tem a obrigação de saber quem é que vai conseguir ajudar. E aí você vai atrás disso, tá? Fazendo isso, mostrando esse interesse, mostrando que você, sim, está interessado em que aquela atividade seja feita da melhor maneira possível, e você se dispõe a ajudar, é mais um ponto que você ganha com essas pessoas para que elas te respeitem, para que elas vejam em você um líder que merece o respeito delas. Incentive o desenvolvimento das pessoas, tanto o profissional quanto o pessoal. Mas, Márcio, como assim? A vida pessoal da pessoa é a vida pessoal da pessoa, eu não devo interferir, tudo bem. Mas você está sentindo que essa pessoa está crescendo? Você está sentindo se essa pessoa está fazendo algum tipo de curso, treinamento? Você chega para o seu gestor, para o seu chefe, seja quem for, e fala, olha, eu estou seguindo um cara lá que está falando muito sobre inteligência emocional e eu tenho aprendido com ele. Esse seu gestor, esse teu chefe vai falar, opa, esse cara está buscando se desenvolver na liderança dele. Deixa eu começar a prestar mais atenção nele porque alguma coisa vai mudar para melhor. Não é assim que as coisas acontecem? Da mesma forma com os seus liderados. Quando o cara se matricula num curso, quando o cara entra num colégio técnico, numa faculdade, não importa o que ele vai fazer, ele está buscando o desenvolvimento pessoal dele, para melhorar no profissional. Então, cabe a você, líder, incentivar isso. Ô fulano, eu estou vendo que você tem uma dificuldade em tal situação. Você já dá uma olhada nesse curso aqui, ó, esse treinamento aqui pode te ajudar bastante. Incentive isso. Trate isso com seriedade. E a partir do momento que as pessoas começam a responder a esse seu comportamento, a essa sua iniciativa, com certeza elas vão se sentir prestigiadas. Elas vão ver, olha, meu líder está prestando atenção em mim. Meu líder está vendo tudo o que está acontecendo na minha vida. E vão passar a te respeitar. Tá legal? Um outro ponto, uma outra dica. Você, líder, tem que ser um exemplo de coerência. O que é coerência? Falar uma coisa e essa coisa acontecer. Se você prometeu uma promoção para uma pessoa, essa promoção tem que acontecer. Se você prometeu que nesse final de semana ninguém vai trabalhar, nesse final de semana ninguém vai trabalhar. Tá? Então, muito cuidado com as suas promessas. Você tem que ser um líder coerente. O que você fala tem que acontecer. As pessoas respeitam mais quem fica calado do que quem fica por aí falando qualquer tipo de bobagem. Tudo que vem à cabeça. Então, mantenha essa postura de coerência. O que eu falo, acontece. Se eu não tenho certeza que vai acontecer, eu fico quieto. É assim que funciona a cabeça de um líder. Não adianta, não é de outra forma. Não é querendo ser o bambambam e sair por aí falando e prometendo mundos e fundos e nada se cumprir. Você nunca vai ter o respeito das pessoas se você agir dessa maneira. Tá legal? Então, se cuida, se policia. Se policia para que sempre o que sair da sua boca seja realmente a sua interpretação da verdade, a sua interpretação de que aquilo vai acontecer. Se prometeu algo, cumpra. Se disse que algo vai acontecer, que aconteça. Faça acontecer. Ou então, também você pode se justificar. Ó, pessoal, não aconteceu aquilo que eu havia dito, porque
mudou o cenário, entrou uma pandemia e não temos mais com clientes. Pronto, justificou. Tá legal? Mas sempre se policia. Não seja esse boca aberta que vai sair por aí falando mundos e fundos e as coisas não se cumprem. Tá legal, pessoal? Então, se você aplicar pelo menos 2 ou 3 dessas dicas que a gente deu aqui, que a gente tratou aqui até agora, com certeza você vai começar a conquistar o respeito da sua equipe. Valeu? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado por você que me acompanhou até agora e até mais. Tchau, tchau.